Bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Diagnóstico Jurídico, um podcast que é pensado especialmente para você que quer saber mais sobre o dia a dia da saúde. Aqui no nosso podcast nós temos diversos convidados da saúde e hoje um convidado muito especial, Dr. Charles Feijó, nutricionista, que tem muita coisa para conversar hoje com a gente, trazendo novidades. Inclusive, pessoal, soube agora que o Charles já foi estudante de Direito, se formou, já chegou a fazer a prova da OAB, desistiu da segunda fase, a gente vai contar aqui um pouquinho para vocês, tá? Charles, se apresente para o nosso público, fica à vontade, o microfone é seu. Olha, João Paulo, muito bom estar aqui, muito legal, né? Falar um pouquinho da nutrição de uma outra vertente, né? De um outro ângulo. É muito legal falar sobre gestão, falar sobre essa parte jurídica, que agora estamos trabalhando juntos, né? Mas é muito bacana. Eu sou nutricionista, como ele falou, né? Eu na minha formação, a minha primeira formação foi o direito. E era uma coisa que eu tinha na minha concepção, que assim, era um curso na minha fase, né? Hoje eu tô com 37 anos, na minha fase era aquele curso. Era medicina, era direito, eu não gostava muito de química, vamos no direito. Mas eu não tinha muito aquela adaptação ao curso. Mas fiz, eu era muito estudioso. E aí eu acabei me dando bem dentro do curso. Muito tranquilo, assim, foi passando. Só que eu percebi uma coisa, que aí fica até de dica para todo mundo. Quando era para ler um livro, eu só lia do direito os livros das matérias, né? Das cadeiras. Eu não lia nada por fora, sabe? Assim, eu não me interessava pelo assunto direito. Quando tinha na televisão, tá passando uma jurisprudência aqui, eu disse, não, muda isso aí. Não tinha aquela paixão, Não né? tinha aquela paixão. E aí eu começava nessa época a querer mudar o corpo e tal. E aí eu pegava alguns livros de nutrição e começava a ler. Quando eu vi, eu tinha lido 5, 6 livros de nutrição e de direito não li nenhum. Só que isso eu não me atentei. Depois, quando passou, hoje eu avaliando tudo isso, né, isso já estava dando um sinal há muito tempo. Né? Mas foi uma experiência muito bacana, o direito me ajuda até hoje, né, em termos de experiência, da gente ganhar um pouquinho. A faculdade de Direito me ajudou bastante. Mas hoje a gente segue a nutrição e com muita alegria. Não fiz uma escolha errada, né? Foi uma escolha meio doida, mas não foi uma escolha errada. Não, com certeza. E a gente vê que você vem se destacando aí no mercado, nesse mundo da nutrição, não só aqui no Ceará, como no Brasil, afora, né? Mas me conta, Charles, me conta um pouquinho como é que é o teu dia a dia. Tu vai todo dia pro consultório, tu atua só no Ceará, tu atende pacientes de fora, como é que é o teu dia a dia? Olha, é muito bacana porque você fala dessa questão do sucesso, essa questão do crescimento profissional, e dentro da nutrição a gente tem uma barreira muito grande. Se a gente for pegar o piso da nutrição hoje, quanto é que o nutricionista ganha dentro de um hospital ou dentro de algum, sei lá, dentro do estado ou da prefeitura, é um piso de R$2.000 e poucos, né? E a nutrição é uma ciência nova, né? Enquanto a medicina a gente estuda há longos centenas de anos, a nutrição ela é muito mais recente, né? Você perguntar para uma faixa etária assim, do meu pai, da minha mãe, eles não entendiam nem o que era a nutrição. Então, a gente conseguiu linkar a nutrição hoje com a parte do marketing, do digital, né? Da gente buscar as dores das pessoas, e isso foi o nosso grande diferencial para que a gente venha galgando e sair um pouco dessa margem, né? Desse valor mais baixo de faturamento. Então, nesse processo eu comecei, né, aluguei uma clínica, comecei lá e eu comecei a pensar assim, poxa, como é que eu vou crescer isso aqui? Né? A gente às vezes começa com muito medo, com muita coisa, mas como é que eu vou crescer isso aqui? Então eu fui fazendo relações. Eu tive uma relação muito legal com o médico, Madiá Carolino, então a gente começou a mandar paciente um para o outro, eu usava muita rede social com isso, né? Eu tinha aquela vivência de gravar todos os dias, de estar gravando todos os dias, e isso aí foi evoluindo. Hoje atendo todos os dias, né? Hoje eu tenho uma clínica, né, que você conhece, onde lá tem outros médicos, tem outros profissionais. É uma equipe multidisciplinar, né? É uma equipe multidisciplinar, a gente tem cirurgião plástico, a gente tem nutrólogo, tem a parte da nutrição, e vez ou outra a gente ainda tem um fisioterapeuta e um psicólogo que às vezes vão atender lá. Então a gente tem toda essa equipe, e aí eu pensava muito assim, eu disse, cara, eu quero vencer essa barreira, porque eu quero ter uma clínica onde médicos trabalhem nessa clínica, né? Eu não quero ser um nutricionista que trabalha na clínica do médico. Eu recebi vários convites, propostas para atender em clínicas médicas, e na época eu até balançava e tudo isso, eu disse, não, eu vou esperar mais um pouquinho o meu momento, vou captar um pouco mais de recurso e vou abrir minha própria clínica
e vou enfrentar esse mercado aí pra gente ver o que é que acontece. Graças a Deus vem dando certo. E como tu falou, né, a nutrição, ela é uma ciência mais recente em comparado com outras ciências, né? Mas é uma das mais importantes, né? Porque a gente sabe que a alimentação ela é a base de tudo, né? Tratamento de doenças, pessoas com doença autoimune, ou então pessoas que querem mais a finalidade estética mesmo. Se não regular a alimentação ali, se não tiver suplementos, acompanhado por um profissional, ela não vai atingir aquele resultado, aquele fim que ela quer, né? Eu vi até um dado recente que eu achei interessante, que a estética no Brasil ainda vai chegar no seu ápice, né? Que é quando tanto o gênero masculino como o feminino, homens e mulheres, vão estar 100% em busca disso. E eu vi que era mais ou menos ali por volta de 2030, né? Então, essa nutrição que é voltada para a nutrição estética, ela ainda vai chegar no seu ápice também, não é? No teu consultório, tu foca mais na estética, qual é a tua linha de trabalho? Olha, tu falou uma coisa muito interessante a respeito dessa questão da nutrição. Por que da importância da nutrição? Se você pensar bem, medicina hoje, ela é remédio. Ela tenta remediar um problema que já está acontecendo. Então, e muitas vezes a gente entende, eu acho que muitas pessoas entendem, que a questão da medicina, a questão de remédio, tem uma indústria muito forte por trás, que ela quer vender. Então a gente percebe que hoje os tratamentos, né, tratamentos para essas doenças crônicas não transmissíveis, que é pressão alta, diabetes, gordura no fígado, esse tipo de doença, colesterol alto, não existe uma medicação que vai lá e cure. Todos são medicações de tratamento até o resto da vida. Sim. Então isso deixa a indústria cada vez mais rica e elas ficam condicionando para que as pessoas continuem tomando essa forma de medicação. E a nutrição, ela vem contra isso. Não é que você precisa tirar a medicação, é que a nutrição ela é a prevenção, ela é o antes, é a gente tentar fazer que o paciente não adoeça, não remediar a doença que já está acontecendo, porque para curar uma doença eu preciso, né? Então o remédio ele tapa um buraco e descobre outro, né? E aí esse é um grande problema da medicina, e a nutrição é essa prevenção, e isso é muito legal. E o que você falou também da questão da estética, que é uma coisa hoje que o Brasil ele tanto vem crescendo, mas como ele é destaque em alguns outros países, que você pegar essa área da estética odontológica, da questão das lentes de contato, o Brasil ele é referência. Né? Se você pegar essa questão de cirurgia plástica, o Brasil também é referência. E essa parte da nutrição também o Brasil é referência. Se você for para outros países, você não encontra o profissional da nutrição como você vê aqui no Brasil. É bem mais. E aqui, agora está crescendo essa questão de academias, de tudo isso. Eu tenho um dado, eu não sei se ele está atualizado, né, mas foi um dono de academia de rede. Ele é meu paciente, é uma academia aqui do Ceará, que ele está fazendo vários, mas nas periferias e tal, uma academia muito legal, muito bacana. E ele me disse que fez uma pesquisa de mercado e só 5% da população do Ceará faz musculação. Rapaz, você não imagina, né? Então 95% da população do Ceará ainda não treina. Então é uma coisa que assim, esse dado pode ter alterado já, mas já tem como base que não é muito mais do que isso não, você pode ter certeza. A gente vive numa bolha. Assim, eu falo isso, a gente vive ali numa bolha que a gente acha que é todo mundo, quando na verdade a gente convive ali com 5 mil pessoas no máximo, numa capital como Fortaleza, que é gigante. Quase, né? 3 milhões, né? Quase 3 milhões de habitantes, né? Cara, e eventos científicos estão cada vez mais acontecendo também para a nutrição no Brasil afora, né? Tu atende pacientes fora do Ceará? Atendo. Eu tive um grande marco na minha vida profissional, que foi atender o Wesley Safadão, né? Então foi um grande marco que a gente teve, e com essa exposição do Wesley, porque ele foi um cara muito legal, vamos dizer assim, ele foi muito bom comigo, porque ele tanto foi um bom paciente, me gerou muito resultado, como ele era humilde, ele postava, ele repostava, ele usava a rede social para filmar o dia a dia dele, e assim eu ia aparecendo, e assim a gente ia ganhando um pouco de mídia nacional, junto com os fã-clubes, junto com tudo isso. Então, desde então, eu atendo muitos pacientes de forma online fora do Ceará, né? Então, eu atendo alguns pacientes até fora do Brasil, mas são brasileiros que moram fora, né? Sim. E aí a gente atende sim. Eu sempre tento priorizar o tete-a-tete ali. Sim, mas assim, ainda é uma grande realidade, principalmente para quem mora fora do Brasil, porque lá não tem.
Então eles precisam buscar alguém daqui que eles tenham mais confiança, que vai entender um pouquinho dessa dinâmica. O tete a tete é muito melhor, né? Até porque o online você não consegue ali fazer uma biopedância, às vezes, do paciente, saber o percentual dele, fazer aquelas dobrinhas que vocês fazem, né? Pessoalmente você consegue fazer tudo isso e consegue ter um feeling ali melhor do paciente, né? Cara, mas isso que tu falou do Safadão é muito interessante, que ele foi um bom paciente. É muito importante deixar claro, né? Porque a nutrição ela é uma ciência de meio, né? Não é só você chegar ali, ó, você tem que fazer isso, tem que tomar isso, passar ali a dieta, enfim, que vai ter o resultado. Não. Primeiro, o paciente ele tem que querer. E segundo, cada corpo responde de uma forma diferente, né? Nem todo paciente vai chegar naquele resultado mesmo fazendo as mesmas coisas. Mas é um ponto muito importante esse que você tocou, porque o paciente que for dedicado, ele vai ter ali mais chance de alcançar o resultado dele, né? Não depende só do profissional. Né? O que eu falo muito do profissional da nutrição é que ele não é só o técnico que vai lá calcular o nível de dieta. Ele é aquele cara que consegue incentivar, é aquele cara que consegue fazer a diferença. E muitas vezes ele consegue dar o exemplo. Então, no meu caso, eu sou aquele que muitas vezes eu já tive isso, né? Eu tive uma fase quando eu quis construir a clínica, eu estava atendendo até quase 11 horas da noite. E ali meu dia estava todo preenchido. Eu disse assim, mas eu vou treinar ainda. E aí eu ia meia-noite para uma academia 24 horas para treinar. E assim, aquilo ali eu postava, eu acho bacana essa questão de postar, de mostrar um desafio que eu estava passando naquele momento. E muitas pessoas chegaram para mim e falaram assim, cara, quando eu te via treinando meia-noite e eu chegava 6 horas em casa cansado e não queria mais treinar, eu peguei, me arrumei e fui treinar. Entendeu? Então, o nutricionista ele precisa ultrapassar essa barreira para que ele também seja um incentivador. E é muito legal você incentivar uma coisa que é boa, uma coisa que muda a vida das pessoas. Hoje eu estava com a paciente antes de vir para cá e ela mostrando que uma das coisas que ela mais gosta é ir no nutricionista para ela ver os resultados, para reformular coisas novas, né? Então a gente ser essa pessoa que motiva o outro, que traz saúde, que traz saúde, que traz mudança, bicho, mudança de vida. A gente vê pessoas que eu já tive pacientes que perderam 70 quilos, né, sem cirurgia, sem nada, só na dinâmica ali mesmo do todo dia. Agora, claro, ao longo de anos, mas que hoje é outra pessoa, a forma com que ele se relaciona, a forma com que ele é inserido na sociedade, ele é até advogado. E é outra coisa, até os ternos agora tá mais barato. Consegue reaproveitar umas roupas, né? Vai dar uma economizada, isso é bom. Sente bem, né? Sente bem. Não, a autoestima, ela muda vários aspectos da vida de qualquer pessoa, né? Você passa a se arrumar mais, você passa a trabalhar melhor, a acordar mais cedo, a buscar uma atividade física, né? E esse realmente é um sentimento, né? Eu acho que a nutrição ela é uma das profissões que mais impactam nisso, né? Em saúde, bem-estar, que traz isso pros pacientes. Mas lá na tua clínica, me conta um pouquinho como é que é a rotina lá dessa equipe multidisciplinar. O paciente que vai para ti, geralmente tu indica ele para outro paciente, tu investir, como é que funciona lá? Olha, a gente deixa os pacientes muito livres, né? A gente deixa muito nessa pegada de uma liberdade. Agora, a gente vai conduzindo, a nutrição, ela é a ciência que gera a dieta. Uma suplementação, Sim. algo desse tipo. Então, eu sou a pessoa que vou lá regulamentar essa parte de alimentação, calcular tudo, organizar, padronizar e tudo. A médica, a parte da nutrologia, a parte da ciência, é a médica que trabalha com medicamentos. Sim. Então, essa parte de medicamentos é ela que vai falar. Então, se a gente vê a necessidade que além da dieta e além da suplementação, o paciente precisa de medicamento, né, tem algum distúrbio, alguma coisa, a gente caminha para o médico. E o médico vai ter a autonomia dele lá para... E vamos pensar que aí se a pessoa emagreceu demais e fica aquela pele que não tem jeito, a gente caminha para o plástico, para fazer todo o processo. Né? Mas é muito bacana essa questão de clínica. E uma pergunta, Charles, que sempre me pedem aqui para fazer, principalmente para as pessoas que têm clínica, é saber como é que é a gestão dessa clínica, a parte financeira, essa parte mais burocrática, inclusive a parte até comercial ali do dia a dia, se tu tem a equipe que te auxilia ali no Instagram ou não, como é que tu acompanha a rotina financeira da tua clínica? Me fala um pouco dessa parte mais burocrática da tua empresa, né? E aí vindo mais para o mundo empresarial. Isso aí para mim foi a grande dificuldade, né? De verdade, foi meu grande desafio, foi essa parte de gestão. A gente sai de uma faculdade de nutrição muito cru,
né? Eu já até tive uma experiência com um empreendimento, né? Estava conversando aqui com uma loja de piscina, mas onde eu tinha um sócio e que ele ficava mais com essa parte burocrática, né? E logo quando eu abri a clínica, eu perdi meu pai, que era uma pessoa que via muito essa questão da parte burocrática para mim, então eu me peguei só ali. Então realmente o começo foi muito desafiador, mas o que é que eu imaginei? Eu disse assim, poxa, dentro de uma gestão política, quem coloca os melhores profissionais acaba ganhando. Sim. Né? Então eu pensei o quê? Eu pensei em contratar e não tentar fazer da minha cabeça. Então quando eu fui montar uma clínica, eu contratei uma empresa que abre clínica. Então ele foi desde a parte burocrática, da parte de documentação, da parte de corpo de bombeiro, vigilância sanitária, tudo isso eu contratei uma empresa e essa empresa ela me entregou o produto pronto. Né? E aí depois eu chamei uma consultora financeira, porque uma coisa que eu fazia, eu misturava o meu dinheiro com o dinheiro da clínica, normal, que é uma coisa muito padrão, né? E aí quando ela foi me explicar que se eu ficasse gastando meu dinheiro, eu ia pagar um imposto de renda, que era 27%, que era melhor pagar a simples da empresa, aí eu disse, opa, acho que é melhor. É melhor separar, né? É melhor separar. E aí a gente fez, até para eu entender quanto é que a clínica fatura e quanto é que o Charles fatura, entendeu? Então, a gente fez um trabalho como se eu pagasse para a clínica para atender no local, como os outros profissionais pagam, para que ficasse algo organizado e a gente conseguisse, ó, fora Charles, a clínica rendeu tanto, né, para que eu saiba da saúde financeira da clínica, para saber se vale a pena eu ter uma clínica. Porque senão eu alugo um espaço, fico sozinho, entendeu? Mas é porque realmente existe um custo muito alto, mas para que a gente tenha mais produto a oferecer, né, porque eu falo muito hoje em dia, né, dentro da parte de gestão mesmo. A venda hoje é muito importante, né? A gente fica sempre naquela dinâmica, a gente fala assim, quem é que vende mais? É o melhor ou é o mais conhecido? Normalmente quem vende mais é o mais conhecido. Sim. Essa é a pergunta básica, né? Mas na verdade quem vende mais é quem tem produto, né? Então tem que pensar muito nessa questão. Poxa, se eu tiver só um produto, eu só vou ter uma venda. Uma venda. E se eu tiver mais produtos, eu vou ter mais. Então meu grande desafio vai ser aumentar meu número de produtos, né? Então a gente aumentar a esteira de produtos da clínica para que a gente possa prosperar nisso aí. Cara, isso é muito interessante. Aqui no escritório, por incrível que pareça, a gente está fazendo 10 anos esse ano e a gente já abriu com essa separação, porque eu tinha um sócio, então fica mais fácil, né? Então, como eu tinha 2 sócios na época, era o Thiago e hoje o João Vitor até hoje é meu sócio, a gente tinha a pessoa jurídica da empresa e tinha a minha conta pessoa física deles. Como a gente tinha um sócio, era mais fácil entender que tinha que ter essa separação, porque cada um tinha seu dinheiro. Eu atendo aqui cerca de 120 médicos, dentistas e nutricionistas por mês aqui no meu escritório. E eu te digo que 80% confundem o patrimônio, o faturamento da pessoa física com o da pessoa jurídica. É uma coisa só, é um bolo só. E isso pode trazer um prejuízo muito grande no futuro, porque você já traz de imediato, você está recolhendo imposto de renda, que é muito maior do que você estivesse recolhendo como o PJ fosse, independente se você está no simples ou se você está no lucro presumido, se você está no lucro real. Então, essa divisão e organização ela é muito importante para qualquer empresa. Nós, autônomos, temos que levar o nosso dia a dia como empresários. Isso é um fato, né? E é legal que lá vocês têm essa maturidade. Tu já trouxe uma empresa especializada em financeiro para te dar essa noção. E o segundo ponto, saber se a clínica está crescendo, né? Porque, rapaz, tem gente que trabalha e não sabe se está ganhando ou se está perdendo pela bagunça. Então, é muito importante esse ponto, porque tu sabe onde se tem que trocar algum tipo, se tem que trazer algum tipo de profissional para a clínica, ou se tem que trocar alguma área, se dá prejuízo, se dá lucro. E isso é muito importante. Então, já fica a primeira dica, uma das primeiras dicas aí para os nossos ouvintes, que busquem auxílios de profissionais, né? Auxílios de profissionais especializados. Da mesma forma, aqui no escritório a gente é muito técnico, a gente trabalha com direito médico e empresarial. Se chegar um criminal, eu não vou fazer aqui no escritório, né? Se for um criminal, porque eu entendo que eu não estou capacitado para aquilo. Então, vocês que estão nos ouvindo, não tentem pegar qualquer profissional, busquem um profissional adequado. Quando for num nutricionista, por exemplo, procure um especialista ali no que você quer. Se é um tratamento, se é estético, enfim, que você vai alcançar mais resultados, né? Essa questão do nicho é muito importante, até para quem é nutricionista que está começando. Às vezes a pessoa quer abranger demais, aí ela vai pegar um mercado complicado demais. Sim.
Porque tem muita gente que abrange muito. Agora, se você for especialista em diabetes, se você for especialista, se você for o cara da diabetes, todo mundo vai te indicar paciente, vai vir de médico, vai vir de outros profissionais, vai vir de tudo isso. Então, às vezes, a pessoa não treina, às vezes a pessoa não tem um estilo de vida muito saudável e quer entrar no mundo saudável, quer entrar dentro da pegada, encontrar com a gente no mercado, que já está consolidado e que vive essa vida há muito tempo. Aí diz, é difícil conseguir paciente. Eu disse, claro, a pessoa olha pra tu e não... Naturalmente já é difícil o começo, né? Entendeu? E tu ainda tá adverso aí ao que tu tá propagando. Tipo, realmente, para trabalhar nessa parte de estética, essa parte clínica de estética, de evolução, hipertrofia e emagrecimento, se você não tiver o espelho, se você não tiver o autorretrato, a autocrítica, você não caminha, não. E como nós, no caso, né, somos prestadores de serviço, né? Nós somos o nosso produto, né? Então, como o cara que está na estética, ele é o produto dele, ele é a vitrine dele, né? Mas deixa eu te fazer uma pergunta, Charles. Se tu fosse começar hoje, tu faria alguma coisa diferente? Qual a dica que tu dá aí para quem está começando, se formando agora na nutrição? Cara, eu faria diferente no sentido de... Primeiro que eu teria escolhido logo nutrição de cara para não ter perdido tanto tempo, né? Mas eu teria começado mais cedo essa parte da exposição digital. Né? Eu falo muito hoje, quem não tem, quando as pessoas querem abrir um negócio, quando você quis abrir aqui o seu escritório, você gastou um dinheiro, né? Você investiu aqui, né? Mas se chegar alguém para você dizer assim, olha, para a gente fazer a parte digital do teu escritório vai ser tipo R$2.000 por mês, não, muito caro. Mas às vezes o cara gastou 100, 200, 500 mil reais para abrir a parte física. Mas na digital o cara segura. E o que eu falo muito, né, para todo profissional, se você não gastar dinheiro no digital, você vai precisar gastar tempo. Então, para que você gaste tempo, seria melhor que você investisse um pouco de dinheiro nesse digital. Mas às vezes tem pessoa que está no começo e não tem. Então, eu investiria tempo. Então, hoje em dia... tá ali, ó, naqueles vídeos curtos, então você tem que estar aparecendo o tempo todo para as pessoas, você tem que trazer soluções dentro de vídeos rápidos, né? Você tem que ser aquela pessoa, aquela chave da solução do problema. Então, encontra a dor do teu público e martela isso, né? A gente chama dentro de uma pirâmide de você captar cliente, você primeiro torna conhecido algo que não é, que eu brinco muito, quando as mulheres, elas normalizam muito que não é normal. Por exemplo, fazer cocô menos de 3 vezes por semana é constipação. Mas as mulheres acham que é assim mesmo, que é normal, que eu sou assim desde criança. E eu começar a explicar que isso não é normal. Então eu começo a abrir minhas caixinhas lá e falar, isso não é normal. E a pessoa, opa, era uma coisa que ela não sabia, começou a saber. Depois eu começo a gerar uma solução sobre isso. Né? Olha, dieta anti-inflamatória ajuda muito no processo de constipação grave, de constipação de muito tempo. A dieta anti-inflamatória, as fibras prebióticas e tal, não sei o que. Aí ela, opa, já acende a luzinha. Depois, a solução vai ser eu. Eu sou especialista em dieta anti-inflamatória e tal. Então, esse caminho, essa pirâmide investida que a gente fala, essa pirâmide do engajamento. Então, se eu tivesse entendido isso antes, eu teria começado a prosperar ainda antes. Mas é basicamente isso. Isso precisa de tempo também para amadurecer. Então, você ali... conseguir descobrir qual é o seu público-alvo, né? Se você for nichado, começar a conversar para aquele público-alvo. As redes sociais, principalmente o Instagram, se você não chamar atenção logo no início ali, o seu vídeo já passa. Então você tem que ter uma assessoria, realmente, para as redes sociais. E o que eu digo muito, cara, quem não tiver na rede social vai ficar para trás. Tem que estar na rede social. Eu acho que todo profissional tem que estar na rede social. E eu, completando essa história, eu fui para um evento grande, né, de um cara muito bom dentro da nutrição, que ele faz o Arnold Nutrition, o Bruno Falcão, ele que faz os eventos grandes. Aí ele fala assim, aí ele fez esse curso, né, que era o Palestras, que era para profissionais já de destaque no mercado, muita gente grande e tal. Eles, vocês se acham muito bom, né? Agora, quem é aqui que tem site? Quem é aqui que tem perfil no LinkedIn? Quem aqui tem perfil no TikTok? Quem aqui tem perfil no YouTube? Quem aqui... Vocês acham que vocês estão digital só com uma páginazinha no Instagram? Então, tipo, é uma coisa que a gente tem que se desafiar. Poxa,
aumenta um pouquinho esses vídeos, vai pro YouTube, ou faz um site legal, faz algo legal, entendeu? Então é uma coisa que a gente precisa estar sempre aumentando, porque essas buscas via digital vão só aumentar, né? E quando a gente fala tá no digital, não é necessariamente, claro, quem gosta pode fazer. Está fazendo dancinha como no TikTok, isso não significa isso, né? Quem quiser fazer, pode fazer, tem a liberdade, né? Mas é trazendo realmente conteúdo ali para o seu público-alvo de uma forma mais rápida, né? E o LinkedIn, eu uso bastante o LinkedIn. Eu gosto de me posicionar no LinkedIn ali pro meu público, eu troco, a gente tem muita interação. Isso me traz cliente. Engraçado, tem muita gente que não usa o LinkedIn. E não te custa nada, né? Não me custa nada. Por exemplo, como é que eu uso o LinkedIn muito? Trabalhei num caso essa semana, por exemplo, trabalhei num caso de um nutricionista essa semana. Fiz uma defesa assim assado, de uma situação X e tal. Claro que não vou especificar quem foi, não vou colocar nome. Bota o caso no LinkedIn, o pessoal gosta do LinkedIn de ver isso. E vai começando a gerar um público ali que gosta também de ver aquilo e começa a criar uma sinergia. E naturalmente o cara acaba me indicando um cliente dele, um amigo dele, ou às vezes é um contador, por exemplo, que me liga para fazer uma parceria e tudo mais. Então as redes sociais elas têm esse poder de aproximar, né? Principalmente de trazer pessoas que você não teria acesso ou que você não conheceria. E um outro ponto também importante que eu acho que a gente que é profissional autônomo tem que viver diariamente é o network. A gente tem que participar de alguns momentos, alguns eventos, como tu falou, esse congresso do Arnold, tem que estar nesses locais para fazer network, fomentar o network, ser visto, saber se comunicar com esse público, se posicionar com esse público. É muito importante fazer network. Tu costuma fazer esse tipo de sair para esse tipo de evento? Claro que voltado para o teu mundo, né? Eu penso de uma forma mais inteligente. Aproveitar o network em todo canto que você estiver. E quantos pacientes e quantos amigos eu fiz em uma festa, Sim. Uma balada, entendeu? Sim. Então, tipo, se a gente for intencional e se a gente for inteligente, a gente consegue fazer muitos cantos. Porque tem muita gente que diz assim, mas um evento desse, esse evento do Bruno Falcão era R$20 mil para participar. Eu não tenho condições de pagar um evento como tudo bem. Mas assim, às vezes está tendo o Ceará Tech Summit agora, que é de graça, né? Tem uma galera lá, tava um representante do Google Brasil, tava lá, né? Falando sobre inteligência artificial agora. Perfeito. Então, tipo, é uma oportunidade que às vezes você tem e que às vezes a gente... mas eu não sabia. Poxa, procura. Se fosse uma coisa que você quisesse lá, se fosse o show da banda que você queria, você ia, né? Mas é isso, é aproveitar todos os momentos de network, realmente. E foi na praia, procura quem é o dono, vê lá, fala alguma coisa, se mostra, vende teu produto, né, de alguma coisa. Ou então vai para esses grandes eventos. A gente não pode realmente ficar escondido. Né? Total. Eu sou muito assim também, cara. Para todo canto que eu vou, se tiver alguém que eu não conheço numa mesa, por exemplo, que enquanto ela não souber que eu sou advogado, eu não... Até eu chegar... Claro que você chega de forma natural e orgânica ali, né? Você não vai forçar o assunto. Mas eu procuro passar para todo mundo que está ao meu redor que eu sou advogado e qual área que eu atuo, né? Porque como é que a pessoa vai me contratar se ela não sabe com quem eu sou, quem é o João Paulo, com quem ele trabalha, né? Eu tenho só um problema com isso, que assim, às vezes a gente tá em algum jantar, alguma coisa, aí diz, eu sou nutricionista, então não me esconde a Esconde o prato. Eu disse, eu sou nutricionista, eu sou fiscal de prato não, tá, gente? Cara, Charles, mais uma vez, queria te agradecer por estar aqui comigo. Foi muito bom. Tenho certeza que vai bombar esse episódio. Legal. Essas práticas do teu dia a dia, essas dicas para quem está se formando, tenho certeza que vai ajudar muita gente. Às vezes o cara tá ali só precisando de um insight de alguém que te admira. Com certeza várias pessoas vão estar assistindo a gente aqui, te admiram, te seguem. E mais uma vez, obrigado por estar aqui com a gente, por ter vindo aqui, por ter aceito o nosso convite de estar aqui conversando. Foi muito bom e tenho certeza que haverão outras oportunidades de você estar voltando aqui daqui a um tempo. Com certeza. Eu também queria agradecer, João Paulo, de estar aqui e também dizer que agora estamos trabalhando junto, falando muito em rede social aqui, e nós nutricionistas, nós temos que responder a um conselho de ética dentro do nosso conselho, né, do CRN. E para que a gente não tenha problemas com isso, é muito importante que a gente tenha um acompanhamento aí jurídico para que a gente consiga melhorar essa questão e a gente ficar ali na linha do nosso conselho e trabalhando de forma regular. Aproveita e deixa qual tuas redes sociais, como é que te contratam, como é que te buscam no mundo digital.
Pronto, é Charles Feijão Nutri, lá tem link, lá tem tudo, você vai conseguir ver tudo lá, né? Você vai conseguir ver muitos conteúdos, teve alguns que foram editados aí pelo CRN, mas nós estamos melhorando e vamos evoluir. Obrigado, Charles. Valeu, Até a próxima. Tudo de bom.